Ouvi esta história e não hesitei em compartilhar com vocês, porque é uma história que precisa ser compartilhada. Aqueles que não veem o arrependimento quando as pessoas se aproveitam de sua bondade, por você ser bom demais, enfrentam uma situação infeliz e lamentavelmente comum. No entanto, não se preocupe, pois hoje trago uma história do Buda que nos ajudará a compreender e a resolver esse problema. Esse ensinamento é crucial para aqueles que desejam manter sua bondade e evitar serem explorados por outros. Se você se identifica com isso, não pode perder um segundo desta história. O que compartilharei neste vídeo? Bom, vamos começar. Em um determinado momento, Buda estava sentado com seus discípulos e o rei governante aproximou-se e perguntou ao Buda: Ó Senhor, desde que me tornei seu seguidor, todos me exploram e se aproveitam de mim. Antes, quando eu estava no poder, todos me temiam e não pensavam duas vezes antes de serem condenados à morte. Eu era um homem cruel e temido. Depois de me tornar seu discípulo, parei de punir as pessoas e não sinto mais raiva. Tornei-me tranquilo e olho para todos com compaixão. O problema é que agora algumas pessoas se aproveitam da minha bondade, o que também me causa muitos problemas, inclusive a nível político, colocando indiretamente em perigo a população do meu país. O governo está contra mim. Então, mestre, o que devo fazer agora? Ouvindo tudo isso, Buda decidiu contar uma história a ele. Era uma vez uma serpente venenosa que vivia em um buraco sob uma grande árvore em um campo próximo a uma cidade. A serpente atacava as pessoas que passavam e, com suas mordidas venenosas, as matava. Por isso, todos evitavam aquele lugar para não correrem o risco de morrer. Um dia, um monge que estava a caminho da aldeia viu aquela linda árvore e decidiu caminhar em direção a ela para meditar sob sua sombra. Antes de prosseguir, os aldeões que voltavam para casa com suas vacas viram o monge e o alertaram sobre a presença da serpente. Eles disseram que o réptil era tão perigoso que qualquer um que se aproximasse dele morreria do veneno mortal. No entanto, o monge sorriu e continuou caminhando em direção à árvore. Ele se sentou para meditar, e a cobra saiu de seu buraco com muita raiva, pronta para atacar. Foi nesse momento que o monge entoou um mantra, olhando nos olhos da serpente. Milagrosamente, o animal começou a falar com o monge. A cobra perguntou: Você não tem medo de mim? Você sabe que esta é a minha área e que ninguém se atreve a vir aqui. O monge respondeu com compaixão: Meu querido amigo, não tenho nada a temer aqui. Não tenho medo da morte nem desejo de viver. Por que eu deveria fazer você me atacar? Você tem medo de ser morto, e é por isso que morde os outros. A cobra ficou surpresa ao ouvir essas palavras, pois até então só havia conhecido pessoas que tentavam matá-la, ou fugiam dela, mas nunca alguém que não a temesse. Então, a cobra se enrolou aos pés do monge e disse: Você está certo. Tudo o que fiz até agora foi para salvar minha própria vida. Se eu não tivesse atacado as pessoas, elas teriam me matado. O monge respondeu: Isso é verdade, mas lembre-se de que a vida chegará ao fim um dia, então não é apropriado matar os outros para salvar-se de um destino incerto. Abandone esse apego pela sua vida e encontre paz e amor pelos outros. Depois de ouvir isso, o monge saiu, e a cobra, influenciada por suas palavras, decidiu não morder mais ninguém. No entanto, ao abandonar sua natureza raivosa, o resultado foi oposto ao esperado. As pessoas que estavam presentes, ao verem a cobra inofensiva, aproveitaram-se dela, zombaram dela e a feriram. O animal ficou cansado, ferido e triste. Algum tempo depois, na estrada que levava à aldeia, o monge passou novamente e viu a cobra em um estado lamentável. Ele perguntou ao amigo: Como você chegou a essa condição patética? Quem te machucou? A cobra respondeu: Abençoado, você me disse para abandonar minha natureza raivosa e não morder os outros. Mas desde que segui seu conselho e adotei a paz, as pessoas começaram a se comportar mal comigo. Agora que ninguém me teme, eles vêm me machucar e me deixaram em uma vida miserável. Tornou-se muito difícil para mim. Ao ouvir isso, o monge disse: Minha querida serpente, parece que você entendeu mal meu sermão. Eu disse para você não morder os outros, mas não disse para você deixar de se defender. Após contar essa história ao rei, Buda perguntou: Querido rei, o que você entendeu dessa história? O rei respondeu: Você me disse para não ser cruel e não me entregar a minha raiva, mas isso não significa que devo deixar de ser rei. Você me pediu para cumprir meus deveres mantendo um estado de retidão, de modo que as pessoas possam viver em paz no meu reino e não sintam insegurança. Posso ser um monge por dentro e um governante por fora. Até hoje,
Buda nos deixou um novo ensinamento, aplicável a todos nós. Frequentemente nos deparamos com situações em que a gentileza e a compaixão são nossa única opção, mas não devemos permitir que os outros se aproveitem de nós. Devemos aprender a manter nossa força e sabedoria interior e usá-las em situações difíceis. Como Buda disse, não precisamos mudar nossa natureza, mas sim aprender a nos adaptar às diferentes circunstâncias e agir de acordo com elas. Fazendo isso, podemos viver uma vida pacífica e bem-sucedida, sem deixar de sermos nós mesmos. Essa é a essência da arte de viver. Espero que estejam gostando deste vídeo tanto quanto eu gostei de criá-lo para vocês. Antes de concluir, gostaria de ouvir sua opinião sincera. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe um comentário e diga-me qual assunto gostaria de ver aqui no canal. Sua opinião é importante para mim e me ajuda a criar conteúdo que realmente interesse e beneficie vocês.